ganhou e o Botafogo se fudeu. Puta uma merda e o Inter melhorou. Trocou de técnico. É isso. Então bora, é assim que a gente começa o vídeo do canal Lanterna. Não. Melhor introdução. Capuz, que nem uma coxinha. Tá começando mais um. Você não vai fazer essa porra. Tá começando mais um vídeo aqui no canal Lanterna. Sincronia, porra. Tá começando mais um vídeo aqui no canal Lanterna e hoje a gente vai gravar um videozinho pra falar dos jogos que passaram no Brasileirão, poder finalmente deixar de estar atrasado nos nossos vídeos, né? Vamos começar então falando do primeiro jogo dessa rodada entre os cariocas, que foi Internacional 2, Botafogo 0. Foi um jogo mais ou menos. O Internacional ganhou, o Internacional que vem melhorando depois que trocou de técnico. Pode ser que dê bom, eu acho que não vai dar, mas pode ser que dê bom. E o Botafogo que tá naquela mesmice que a gente vem falando nos últimos jogos, ganha uma, perde outra, empata outra, e o Ancelotinho, não tá mostrando nada até agora. O Botafogo a gente fala desde o primeiro episódio, né? Tô falando igual você, negócio de episódio. Desde o nosso primeiro vídeo, a gente fala que o Botafogo tá fazendo um ano muito diferente daquele ano passado, né? Um ano mágico que o Botafogo teve. O Botafogo não se encontrou durante a temporada inteira, ainda tá tentando alcançar alguma coisa significativa nessa temporada, mas que tá caminhando a passos largos de ser só uma temporada pragmática. Vai ficar ali no meio de tabela mesmo, até tá perto do G4, mas com tanto tropeço vai acabar ficando no meio de tabela mesmo e ficando só com a Copa do Brasil pra disputar. E eles tinham até conseguido ficar no G4 por um tempo, mas assim, perderam o G4 primeiro pro Bahia e agora pro Mirassol. Realmente, vai ser esse timinho de meio de tabela. Talvez eles não fiquem no meio da tabela por conta do começo do campeonato, que eles estavam melhores, né? E aí conseguiram essa gordurinha. Mas se continuar desse jeito, talvez fique ali um oitavo, nono lugar, porque tá em queda livre, né? Então, o próximo jogo que a gente vai comentar, né? Os dois próximos jogos, a gente vai falar dos jogos do Fluminense. O Fluminense que, a gente tá falando do Botafogo, né? Que tá se mantendo do mesmo jeito desde o primeiro vídeo que a gente gravou. O Fluminense é a mesma coisa. O Fluminense, que a gente comentou desde antes do Mundial, que era um time que não tinha constância, ganhava, e quando parecia que ia ter uma sequência boa, começava a perder partidas bobas. Beleza, jogou com o Mirassol ontem. O Mirassol é um time que tá bem aberto, tá praticamente no caminho para se classificar para Libertadores, mas que, vamos combinar, um time que não tem história comparado ao Fluminense. Então o Fluminense perder para o Mirassol, não que seja uma vergonha, mas era obrigação do Fluminense conseguir uma vitória mesmo fora de casa. Assim, o Fluminense deu muito mole, cara. Eu falo todo vídeo que o Fluminense dá mole, é verdade. Mas eles mudaram de técnico, né? Era pelo menos pra dar menos mole. E aí, gente? Nunca viram uma câmera? Eu falo todo vídeo que o Fluminense fica dando mole. Tudo bem, trocar de técnico era pra dar uma melhorada, mas o Fluminense continua dando esses moles. Eles perderam pro Mirassol, só que no jogo anterior eles tinham ganhado do Atlético Mineiro, e que é um time ganharam muito bem, né? Sim. 3-0 com sobra pra muito mais. Que é um time que teoricamente era pra ser mais estruturado que o Mirassol. Tudo bem, esse ano não tá tanto, mas era pra ser, né? Um time que tá aí brigando por coisas há alguns anos e tal, desde que o Hulk chegou, tá bem e tal. E aí foi lá, ganhou do Atlético. Sempre parece que o time vai engrenar. E aí vai lá e perde de novo, empata, consegue ser desclassificado em competição que não fazia sentido, tipo, contra o Lanús, depois de ter se classificado contra o Bahia. Então, é meio bizarro, tá ligado? O Fluminense. E, cara, não vai mudar nada. Quando o Zubeldia chegou, eu falei no vídeo que pra mim ia ficar um time nota 7, não vai ser excepcional, também não vai ser ruim toda a vida pra, sei lá, ser rebaixado, até porque a gente já tá mais na metade do campeonato, não tem mais tempo pra ser rebaixado. A próxima é a 28ª, né? Exatamente, então faltam só 10. Se continuasse apresentando esse futebol que apresentou contra o Mirassol mais pra trás no campeonato, com certeza ia brigar contra o rebaixamento. E assim, Fluminense que, volto a dizer, nos últimos anos estava brigando por coisas grandes, conseguiu ganhar a Libertadores. E aí chega no... tem 2 anos só que ganharam a Libertadores, cara. Não era pra estar mal desse jeito. Igual o Botafogo. Passou um ano... Exatamente. E eu diria até que o Fluminense foi pior, porque passou dos 23 quase caiu, né? O Botafogo não teve isso. Exatamente. O Botafogo 23 tava bem, não conseguiu ganhar nada. 24 foi ótimo, ganhou um bando de coisa. 25 tá mais ou menos. Tanto é que tá lá brigando pelo G4, mas
tá mais ou menos. E só pra destacar rapidinho, né, o Acosta, né, que parece que o Fluminense finalmente encontrou o dono do meio-campo, né? O Ganso, que em 2024 e 2025, muito mais desse ano por causa da lesão, né, do coração e tal, o problema do miocárdio que ele teve, não se encontrou, né, após as vitórias da Libertadores e da Recopa. E agora, depois de muito tempo, depois de tanto tempo jogando com 3 volantes, principalmente com o Renato Gaúcho, encontrou seu camisa 10. Ele, inclusive, marcou gol ontem contra o Mirassol, porém o gol foi anulado, mas não deixa de tirar o mérito dele, que foi um golaço, um gol que ele pensou rápido, a bola desviou nele, sobrou pra ele e só acabou o goleiro. Então acho que o Fluminense finalmente está começando a se organizar, pelo menos no meio campo. Falta ver a defesa, que deu para ver que o Freitas é aquele jogador merdeiro, depois de tantas partidas invictas que ele estava tendo, sem erros e salvando a defesa junto com o Thiago Silva. Ontem ele voltou a entregar a paçoca depois de muito tempo. Então falta o Fluminense agora se organizar na defesa e se organizar no ataque, né? Porque parecia ter se encontrado com o John Kennedy, mas ontem passou em branco o ataque do Fluminense. E passando pro Vasco, o Vasco do dinizismo. O Vasco que venceu o Vitória numa partida polêmica, uma partida cheia de emoções, virou o jogo para 4-3, conseguiu essa vitória depois de muitas dificuldades na partida. Aconteceu de tudo, né? Teve Ryan batendo pênalti, teve jogador do Vitória expulso, teve polêmica de arbitragem, teve de tudo nesse jogo. A cara do Diniz mesmo. Essa partida do Vasco foi o dinizismo na maior essência da palavra. Sim, os rivais, né, de todos os times que ele treina falam que o Diniz consegue montar times que dão muito certo em vários momentos nada a ver e dão muito errado nos momentos mais importantes. Tá sendo exatamente isso com o Vasco. Em vários momentos importantes o Vasco não apresenta nada e, uma partida que, tudo bem, era contra um time que já tá rebaixado, na minha concepção, já tá rebaixado. Só que, cara, o Vasco brigava por todas as bolas, botava uma importância. O Vasco brigava por todas as bolas, botava uma importância gigantesca em tudo que fazia em campo, sendo que eles não apresentam isso contra outros times, tá ligado? Parecia que eles falaram, a gente tá jogando contra um adversário mais fraco, então vamos dar a vida. E mesmo assim quase empataram, né? Esse último gol saiu já no final da partida, com ele já com 1 a mais e tal. E aí teve esse lance da arbitragem que, vamos dizer aqui no vídeo, que é uma parada recorrente nessa rodada. Teve erro de arbitragem em mais de um jogo, inclusive o próximo que a gente vai falar foi o mais polêmico. E, cara, foi bom pro Vasco, ganhou, conseguiu 3 pontinhos. E é isso aí, tinha que conseguir esses 3 pontos, mas podia ter sido mais fácil. E como eu disse, vamos pro jogo mais polêmico da rodada, que foi São Paulo e Palmeiras. Palmeiras que conseguiu a liderança do campeonato depois de ganhar de São Paulo de virada dentro do Morumbi, que num jogo que o São Paulo vinha melhor, né, até o segundo tempo, foi tranquilo, fez os 2 a 0 e tomou essa virada em lances, assim, numa partida que foi muito mais pautada pelos erros e possíveis erros da arbitragem do que pelos gols de verdade. E assim, teve os 2 gols de São Paulo no segundo tempo. Era para ter tido um pênalti pro São Paulo, que ia liquidar a partida e tal, ia fazer um 3 a 0 fácil e acabar o jogo ali. O juiz não deu, simplesmente não deu. Ele resolveu não dar esse pênalti. Teve uma falta do Andreas, que depois até o Andreas deu entrevista no Jornal Nacional falando não, que eu não fui com força no pé do cara, sendo que ele pisa completamente, assim, um pé inteiro no pé do jogador do São Paulo, ainda dá uma ombrada no peito do cara e não foi marcado nada. Ali era um lance, pelo menos, assim, um amarelo, o cara não deu nada e era pra ter sido expulso, né? E assim, o São Paulo pra mim foi garfado nessa partida por algum motivo, eu não sei porquê, mas teve algum motivo e os árbitros que trabalharam nessa partida, inclusive, foram suspensos. Esse lance polêmico desse jogo foi uma coisa de outro mundo, cara. Porque, desde que eu me conheço por fã de futebol, eu aprendi que, sem querer, também é falta. A gente não tá aqui pra dizer que o jogador do Palmeiras quis fazer a falta ou foi na maldade. Não. Se você ver o vídeo, é claro que ele escorregou e acabou derrubando o jogador do São Paulo, que, se ele pega a bola ali, com certeza ele ia finalizar a gol com muito perigo. Poderia não ser gol? Poderia. Mas também era muita chance de ser gol. E, esse lance foi divulgado agora à tarde. Pelo menos eu vi agora à tarde, quando estava vindo pra faculdade, né? O áudio do VAR.
E é justamente o que o Ramon Abateabel, que foi o juiz que apitou esse jogo, fala com os árbitros que estão no VAR. Que ele viu o lance, que foi um escorregão, sem intenção nenhuma, então ia seguir o jogo. O que, na minha concepção, tá errado. Porque independente, se eu te dou um soco aqui agora, tu sangra pra cacete, pô, irmão, foi sem querer. Tu vai continuar sangrando da mesma forma, vai ser um soco do mesmo jeito. Então, pô, o cara escorregou, mas fez a falta, irmão, acontece. Sem querer também é falta. Esse lance é até engraçado, teoricamente é engraçado, porque abriu várias margens para uma teoria da conspiração que está sendo criada na internet sobre o Palmeiras estar sendo ajudado nesse campeonato. O que é engraçado porque, sei lá, a gente tenta não acreditar que existe manipulação no futebol. Mas depois de tantas bets, assim, a gente vendo esses negócios de jogador manipulando partida, nada pode garantir que não tenha juiz envolvido. Eu não tô querendo induzir ninguém a pensar nada, mas são possibilidades. E a gente sabe como é que a CBF estava ultimamente, né? Com os presidentes envolvidos em esquema de corrupção. Não teve, acho que dos 3 últimos presidentes, nenhum deles conseguiram terminar o mandato por causa de problemas de corrupção. Então, nada garante que não existe algo ali. Porém, eu não tenho nada a ver com isso. A gente só tá aqui pra comentar. Mas é o que tá sendo dito na internet depois desse jogo. Por outro lado, se a gente tem o Palmeiras como novo líder, a gente tem o Flamengo como vice-líder. O Flamengo que, na minha opinião, teve sim um tropeço contra o Bahia, porque o Bahia, beleza, o Bahia tá jogando bem desde o começo do ano, mas pô, o Fluminense ganhou do Bahia, o Fluminense que a gente acabou de falar que tá um cocô o ano inteiro, conseguiu ganhar. O Fluminense ganhou, então o Flamengo tinha a obrigação de, no mínimo, que eu já acho que seria um vexame, de certa forma, sendo líder, empatar com o Bahia, e conseguiu perder, muito por causa das expulsões do Danilo, e a expulsão infantil do Alacian, que mais uma vez tá mostrando pra torcida, pro Felipe Luiz várias vezes, mas pra gente que assiste futebol, mostrando o porquê dele ter ficado no banco tanto tempo. E essa partida do Flamengo contra o Bahia, que foi lá na Fonte Nova, tal, casa do Bahia, enfim, tinha o fator de, você é o líder? Sim, mas você tá jogando na casa dos caras. Mas foi determinante a expulsão do Danilo logo no começo. O Danilo, que é o zagueiro reserva, o Flamengo entrou com um time misto, né, nessa partida. E aí, pô, cara, não faz sentido algum ele chegar com o pé naquela altura. Inclusive, voltando agora a falar um pouco sobre a arbitragem, já aconteceu esse mesmo tipo de lance durante o campeonato, em outras partidas, que o mesmo árbitro não expulsou, mas expulsou no caso do Danilo, que eu acho que tá certo, inclusive. Deveria ter expulsado nas outras vezes também. Mas, assim, foi infantil, ainda mais pra um zagueiro que é tão experiente quanto ele. Pô, passou trocentos anos na Europa, o cara chegou com marra de 2 Copas do Mundo. E, cara, não dá pra fazer aquilo dali no começo de partida, num jogo que tava valendo a liderança do campeonato. Porque perdeu a liderança. Então, aquele jogo tava valendo a liderança do campeonato. E aí o Alacian, muita gente vem falando na internet, pô, o Alacian perdeu o pênalti na Copa do Brasil, nunca mais entrou. Pô, mano, se ele entra no treino fazendo o mesmo tipo de coisa que ele fez no jogo, ele não vai jogar mesmo. Ele vai ter poucas chances, porque aí ele chega no jogo, faz isso, é expulso, aí ele vai prejudicar o time e vai se prejudicar, tá ligado? Porque agora a torcida do Flamengo tá olhando pro Alacian, que era tratado como joia da base, né? Começou o ano muito bem, jogou no Mundial muito bem, agora tá levando o cara como se ele fosse perninha, não fosse comprometido, sendo que o moleque é bom, ele tem futuro, só precisa cuidar desse mental dele, que pelo jeito tá meio prejudicado por algum motivo. Eu não sei o que houve, se tem alguma coisa a ver com o pênalti perdido na Copa do Brasil, que eu acho que durante... Eu até falei no vídeo que a gente fez depois daquela partida, que eu acho que ele não deveria ter batido, porque, pô, ele tem 19 anos, cara. Não era pra ele bater aquele pênalti. Ainda mais naquela pressão que tava. Ele perdeu o pênalti e o Flamengo perdeu. Então, realmente, não devia ter posto esse moleque pra bater. Tá completamente sem cabeça. Completamente sem cabeça. Mas, no geral, o Flamengo não jogou bem essa partida. Porque se tivesse jogado, tinha conseguido ganhar. Porque o Flamengo é um time melhor do que o Bahia. Apesar do Bahia estar jogando bem, e a gente sempre falar que eles estão jogando bem. Eles têm total mérito. Mas o Flamengo era o líder do campeonato e era até isolado. Até essa partida, e aí, né, não tem muito o que fazer, perdeu a liderança, e aí agora tem que brigar o resto do campeonato. Eu só queria fazer um adendo falando do Bahia. Saiu a notícia aí durante a semana, na segunda-feira, que o Everton Ribeiro operou para tirar um tumor da tireoide, e saiu um vídeo agora dele falando que tá tudo bem, e que no próximo mês ele já vai voltar a jogar, tudo certo.
A família dele tá muito feliz e eu tenho certeza que todo fã de futebol, né, tá feliz com isso também, porque porque o Everton Ribeiro sempre foi um jogador muito respeitado e muito respeitoso com todos os clubes que ele passou e contra quem ele já jogou. Então é isso, esse foi mais um vídeo aqui no canal Lanterna. Muito obrigado a você que assistiu. Se você gosta do nosso conteúdo, você clica aqui para curtir, se inscreve no nosso canal e comenta e compartilha pra gente chegar a mais gente. Finalmente chegar aos 100 inscritos aqui no canal, que todo vídeo a gente fala isso. Mas tá pertinho. A gente vai conseguir chegar. A gente tá muito feliz com isso, mas a gente precisa do seu apoio. É isso, valeu e até o próximo.